Estamos de volta. Uma das principais bases da economia, as micro e pequenas empresas, tem apresentado rendimentos positivos nas movimentações das balanças de trocas financeiras e na geração de empregos. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, elas criaram aproximadamente 710 mil novos postos de trabalho no país, representando cerca de 70% dos empregos criados no Brasil. Sobre esse assunto e as crises que as empresas devem enfrentar diariamente, eu conversei com o consultor de empresas Wesley Nogueira. Acompanhe. Wesley, obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente estava aqui conversando de bastidor com relação à importância de se ter uma, quem tem uma empresa, microempresa, média, enfim, independente do tamanho, deve estar preparado para a questão de crises, né? A partir do momento que você teve a pandemia, tudo que aconteceu, acho que fica isso de aprendizado, né? Como é que você tem trabalhado isso junto às empresas, sobretudo as pequenas, as micro, né? Porque a gente viu que muita gente abriu, né, o seu próprio negócio e meio que não se atentou a isso, que a crise pode acontecer, né? Verdade. Elaine, é um prazer estar aqui hoje conversando contigo. E esse é um assunto muito interessante, porque a pandemia ela foi uma situação extrema de crise. Mas as micro, pequenas, médias e grandes empresas vivenciam crises cíclicas. Sejam de ordem econômica, sejam porque saiu uma legislação nova, seja porque eles enfrentam uma crise de imagem, algo aconteceu na empresa que impactou o faturamento. E então a pandemia colocou isso num patamar de extrema urgência para que as empresas, mesmo micro, estejam nos seus planos de gerenciamento de crise, nas suas matrizes de riscos daquilo que pode acontecer, pontos que são chaves para que eles consigam minimizar os prejuízos, né, causados por uma crise que pode vir a acontecer. Eu até costumo dizer que micropandemias elas vão acontecer sempre do ponto de vista econômico da empresa, e não importa o tamanho dela. A gente vai vivenciar isso, e isso é só olhar para a história, né? E a gente observa esse comportamento. O que é que a gente percebeu do micro e do pequeno, do médio e do grande? É que eles pararam agora para se preparar para isso. Eles agora olham para a gestão financeira, para a gestão de pessoas, para a gestão de processos, e mesmo muito pequeno, ele está atento para essa variação que pode impactar o negócio dele. Isso é provocado principalmente porque eu observo um crescimento na formação e na instrução do empreendedor. O empreendedor está cada vez mais antenado, atento às informações. O nível de escolaridade cresce no Brasil, né, ao longo dos últimos anos, e isso permite empreendedores mais preparados para esse momento. Existe uma questão cultural ainda de falta de gestão financeira, de misturar o patrimônio da pessoa física com a jurídica, mas a gente percebe um movimento cada vez mais forte, e a pandemia acelerou isso, de ter atenção a esses aspectos. E aí, a gente falando nisso, né, assim, a gente vê muito o advento das redes sociais como um fator muito forte, né, nessa geração de crise, digamos assim, né? A gente vê todos os dias acontecendo fatos, relatos, as pessoas elas realmente têm voz nas redes sociais, né? E elas se expressam, elas falam, elas fiscalizam, né? Elas mostram determinados, né, meios que as empresas usam, marcas usam para, às vezes, não ser tão bem assim, né? Às vezes você fala assim, uma determinada marca se diz fortalecendo a sua imagem ESG, mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, a população mesmo, ela está de olho nisso, né? A gente precisa, acho que chegou o momento que a gente está com... realmente tem que ser a verdade, né? A empresa tem que estar preparada para mostrar isso, né? E, sobretudo, também olhar que a população ela está fiscalizando mais, né? Sem dúvida. O propósito não pode ser uma frase bonita numa parede. Isso está cada vez mais claro e a gente está cada vez mais atento como consumidores mesmo. E onde é que a gente percebe se o propósito que a empresa divulga, propaga, ele está acontecendo? É no colaborador. Se o colaborador não introjetou a cultura organizacional, a compreensão daquele propósito, isso não transborda para o consumidor, não transborda para o cliente. E aí a gente se depara, por exemplo, com notícias de jornais de vendedores, de gerentes que usaram um expediente do preconceito para tirar alguém da loja, para impedir que alguém consumisse um produto dentro da loja. Por quê? Porque aquele propósito na parede não está ainda dentro do colaborador. A empresa falhou no processo de aculturamento, de colocar o colaborador dentro do propósito e isso ser transbordado para o cliente. A gente está muito atento a isso, a tecnologia não deixa passar mais nada em branco e isso não pode mais virar uma frase bonita na parede. Isso precisa virar treinamento, isso precisa virar processo e isso precisa virar resultado quando o colaborador estiver tocando no cliente.
Se fala na questão do colaborador, né? A gente vê aí micro e pequenas empresas também muito forte geração de empregos, né? A gente vê que muitos casos impulsionam demais a economia, né? E aí, nesse caso, como é que também as empresas devem ficar de olho nesse sentido, de valorizar, né? Também olhar para esse colaborador, para essa pessoa que está trabalhando, para ser um parceiro, né? Para fazer uma parceria entre eles, né? Fazer com que essa pessoa realmente use o nome da marca, use o nome da empresa por onde ela for. O CAGED trouxe um número que é impressionante. 70% dos postos de trabalho estão nos pequenos e nos micro. E isso é muito importante compreender que os pequenos e os micros eles empregam poucos, mas nós temos um ecossistema muito vasto. São hamburguerias em bairros, são cafeterias, são pequenos comércios, né, em shoppings populares. E o que a gente observa é que como eles são operações muito enxutas, com poucos colaboradores, a capacidade do empreendedor de transbordar aquilo que ele quer para o funcionário fica mais fácil. E é isso que o empreendedor precisa compreender. Existe aí uma falácia nas redes sociais, esses consultores de palco que eu chamo, de ele sai do operacional e vai para o estratégico. Isso acontece quando a gente cresce, quando a gente expande. Quando a gente é micro e pequeno, a gente tem que estar dentro, a gente tem que estar colado com a equipe. Por quê? Porque é a nossa cultura, é o nosso jeito de ser, é o propósito que está dentro da gente, que vai transbordar para o colaborador e vai permitir comprometimento, vai permitir participação do colaborador na entrega do resultado, para o cliente e para a empresa. Então, o que eu digo para todo empreendedor é não se afaste do dia a dia do seu negócio. É óbvio que eu não quero empreendedores executando tarefas, trocando lâmpada, trocando sifão da loja, mas ele não pode se afastar do operacional. É ali que está o contato com o cliente e é ali que ele descobre os pontos de falha, os gargalos, e quando o colaborador está tendo bom resultado ou não. Porque quando ele está tendo bom resultado, pode ser micro, pode ser pequeno. O melhor caminho é de valorização, seja salarial, seja de benefícios, seja da criação de mecanismos que deixem o colaborador cada vez mais satisfeito em estar ali. Como a operação enxuta, eu preciso da máxima produtividade dele. Então é preciso trazer ele para perto, e aí isso traz a cultura para dentro do negócio, isso traz um processo de valorização do colaborador e os resultados vão acontecer inevitavelmente. A gente vê muito assim, quando você vê um local que realmente aquela marca, aquela empresa, ela bota a verdade dela ali e passa, né, o que eu acho que seja mais difícil, passa para quem está trabalhando ali, que essa verdade, né, é a que tem que ser trabalhada, né, que é algo que é mais orgânico, né, não é tão imposto assim, você tem que trabalhar isso aqui, não, você é a verdade do dia a dia, então ela meio que flui, né, você acaba vendo que as pessoas que estão consumindo aquele produto, né, ou aquele serviço, estão mais próximas daquela marca, elas começam a comprar para si também, né? E às vezes não é difícil a gente ver locais que são assim, que você diz, olha, eu vou por causa de fulano, né? Você diz assim, olha, eu vou para ser atendido por tal pessoa. Você vê às vezes em salão de beleza, né? No café, no restaurante, que você tem aquele garçom amigo, aquela pessoa que na verdade nada mais é do que aquela pessoa que entendeu, né? O processo da marca, daquele local, daquele estabelecimento e passou a verdade para si, né? É difícil fazer esse processo, assim, é algo que é todo dia, é ensinado, como é que é feito para que essa verdade consiga fluir, assim? O interessante é que, assim, eu entendo que o pequeno, o micro, ele não consiga fazer processos de recrutamento e seleção para trazer essa pessoa pronta, ou para encontrar a pessoa com o que a gente chama de soft skills, com habilidades interpessoais já bem amadurecidas. Eu entendo, eu sei que não é possível, é muito complicado, é caro para o micro e para o pequeno. Mas quando ele percebe alguém que conseguiu absorver a personalidade, o propósito e a cultura da empresa e entregar isso, porque os clientes falam, o boca a boca fala, o objetivo é traz esse cara para perto e treina todo mundo que chega. Se a gente não consegue fazer um processo de recrutamento e seleção bem feito, porque a gente é muito pequeno, o treinamento a gente precisa fazer e ele tem que ser diário. Se você observar os melhores locais que você foi atendido, seja para comprar roupa, seja para comer uma comida, seja para ter um serviço, pode ter certeza que se você olha para a empresa e todo mundo entrega bem, é porque ali há muito treinamento, praticamente diário, seja de abordagem, seja de produto, seja de serviço, seja de como se portar diante do cliente, seja como numa objeção do cliente ou no momento de conflito, como ele deve reagir, com certeza há treinamento ali. Então, se não dá para fazer recrutamento e seleção da forma mais adequada, a gente não pode negligenciar o treinamento e ele tem que ser diário, todo dia.
E nesse caso, como é que é o trabalho que vocês fazem nesse sentido? Juntar as micro e pequenas empresas, juntar as empresas, enfim, quem é que chega até vocês, né? Quais são as principais dores? Como é que vocês fazem esse acolhimento? Na verdade, tem duas dores que são fatais e chegam todo dia pra gente. A primeira é gente. Hoje eu tô com um problema de gente. Os meus colaboradores não performam, os meus colaboradores não conseguem entregar o resultado, eu tô com uma equipe que me dá muito trabalho. E aí o primeiro aspecto é treinamento. Então o que a gente faz? Faz um diagnóstico da empresa e identifica quais são os pontos de falha. Onde a equipe falha? É na comunicação do produto? É na abordagem inicial? É no fechamento do contrato ou no fechamento da venda? Então a gente faz um diagnóstico para entender onde estão as falhas, os gargalos e cria processos de treinamento, de capacitação personalizados. Mas aí quando a gente personaliza, para o micro fica muito caro. O que a gente faz? A gente cria um ecossistema, um grupo de micro e pequenos empresários e entrega uma formação mais global. É óbvio que cada um vai fazer adaptações para a sua realidade, mas a gente tenta formar grupos maiores de 20, 15, 18 micro, pequenos empreendedores para poder a gente entregar isso. E o outro aspecto, que é a maior reclamação, é a gestão financeira. Culturalmente a gente não consegue trabalhar bem a gestão financeira, mistura o pessoal com o profissional, não consegue compor um capital de giro para no momento de crise, de baixo faturamento, conseguir pagar as contas. Quando sobra dinheiro na empresa, ele acha que aquele dinheiro é dele, ele vai trocar o carro, ele vai comprar uma casa. Então essa confusão da gestão financeira, essa desorganização da gestão financeira é outra coisa que é muito forte, nos chega muito diariamente. E a gente tem uma série de metodologias para poder transformar esse empreendedor em alguém mais consciente da importância da gestão financeira. E aí a gente ensina ele a fazer os registros, a olhar esses números e a tomar decisões assertivas a partir desses números. A gente tem uma série de, ou através de mentoria, através de consultoria ou formações, uma série de métodos que conseguem trazer clareza para o empreendedor.